Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez nos encontramos e mais uma vez é com alegria que eu chego até vocês. E dentro dessa alegria, é alegria também poder falar com o nosso Pai. Por isso buscamos em oração nesta hora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e bendizer teu santo nome, Senhor Deus, agradecendo, ó Pai, pela bênção da vida, ó Pai, da saúde que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, suprindo as nossas necessidades físicas, materiais e, acima de tudo, espiritual, ó Pai, para que pudéssemos viver diante de Ti, Senhor Deus. Pedimos perdão pelos nossos erros, pela nossa condição humana, pela nossa condição de pecador, mas sempre te louvando, ó Pai, pela bênção maior que é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento de poder abrir a tua palavra, estudá-la, para a edificação nossa, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que a tua palavra venha nos instruir, para que andamos perante a Ti, ó Pai, com nossos ouvidos prontos a Te ouvir, Senhor Deus. Que a Tua bênção alcance todos os corações nesta hora que irão ouvir e ver, Senhor Deus. Abençoe também a escola dominical da nossa igreja nesta manhã, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar ungindo todos os professores e abençoando todos aqueles que irão ouvir a Tua mensagem nesta manhã em escola bíblica dominical, Pai. Fique conosco, meu Pai, porque assim é o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista de Itaquê. Deus fala. E Deus está falando através dos estudos aos profetas menores. Mas nós não estamos estudando o livro dos profetas. Nós estamos estudando o que Deus falou aos profetas. Então, nós temos visto até agora as maneiras que cada um recebeu a mensagem de Deus para aquele povo. E todos eles ouviram a palavra de Deus. Mas não entrou aqui, saiu aqui, não. Entrou aqui, parou, veio para o coração e foram a campo trabalhar. É assim que tem que ser quando ouvimos a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou tem ouvido a voz dos homens? Porque nós temos a mania de procurar homens, né? Aquele que agrada mais a gente, um pastor, um pregador, historiador, seja lá, a gente acaba gostando de ouvir e dar atenção a eles, né? Mas e a Deus? Quando Deus fala conosco, seu coração recebe. Eu sempre digo, tenho o costume de dizer que Deus fala ao nosso coração. Deus tem falado ao nosso coração. E alguém pode perguntar, mas você ouve a voz de Deus? Você consegue ouvi-lo como quando uma pessoa fala com você? Tempo atrás, a minha neta fez a segunda pergunta para mim. Vovô, quando Deus fala com a gente consegue ouvi-lo? Boa pergunta, né? Você responder para uma criança. É claro que nós não ouvimos a voz de Deus audível e sonoramente, né? Quando Deus fala conosco, Ele faz de formas muito distintas que só podem ser percebidas quando estamos vivendo em comunhão com Ele. Quando nós temos intimidade, nos dedicamos a Ele, Ele fala a nós. Eu destaco pelo menos 3 formas aqui com que Ele fala conosco. Ele fala conosco através dos meios naturais.
Deus fala constantemente ao nosso coração por meio das circunstâncias, pessoas e por meio da sua criação. Circunstâncias, pessoas e por sua criação. Esse, para mim, são os 3 métodos que Deus fala conosco. Só não percebe quem não quer, quem não está com o ouvido atento. Os Salmos 91, de 1 a 4, a Bíblia nos diz que Deus revela a sua glória por meio da criação. Então ele fala lá no firmamento, o sol, o discurso dos dias e das noites. Neles não há linguagem, nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então Deus tem falado com os profetas, e eles têm atendido a voz de Deus, atendido e acolhido a voz de Deus e têm saído a campo. Você tem ouvido, tem acolhido a voz de Deus? Você tem praticado o que Deus está pedindo para você, para mim, para nós? Confesso que eu tenho negligenciado muito. E eu careço muito da misericórdia de Deus para isso. Mas o nosso estudo dessa manhã, Deus fala ao profeta Naum. A turma vai falar que é história, né? Muita gente fala, é a história da Bíblia, história. E muitos historiadores pensam que a história é efetuada por pessoas apenas, né? Mas isso é o inverso do que a Bíblia nos ensina. Segundo a Bíblia, Deus, a rigor, é que move a história. A história é teocêntrica, não é antropocêntrica. Ou seja, é Deus, não o homem, quem controla os acontecimentos da história humana. Claro que isso não significa que pretendemos isentar nós, os homens, da responsabilidade que tomam sobre nós. Significa sim que, a despeito da atuação do homem, a história é obra de Deus. Por exemplo, é ele quem abandona Israel à mercê dos assírios e dá aos babilônicos a vitória sobre o seu povo. Mas não o abandona. No tempo certo, ele agirá a favor do seu povo. Deus sempre está ao nosso lado. A história pertence a Ele. Não sou eu que faço a história. Então, nessa história de Naum hoje, que Deus falou com ele, que Naum foi um profeta levantado por Deus para profetizar sobre o juízo de Deus contra o reino assírio. Então, o profeta Naum é designado como Eucosita, talvez provável referência sobre seu local de origem, que é Elcos, ou lugar da sua atividade profética. Não existe praticamente nenhuma informação bíblica sobre quem foi Naum, além do que é revelado no livro do Antigo Testamento, que leva o seu nome. O nome de Naum significa conforto. Naum faz lembrar que Deus detém o controle da história e que não permitirá que o mal prevaleça para sempre. Também existem algumas dificuldades em se determinar com exatidão o período em que o profeta Naum viveu e, consequentemente, profetizou. Conforme a mensagem de sua profecia, fica claro que o profeta Naum viveu num período próximo que antecedeu a destruição de Nínive, em 612 a.C. Tem essa referência porque Naum faz referência também em seu livro sobre a captura de Tebas, a antiga capital do Egito, pelos assírios, lá pelo ano 663 a.C.
São esses os dados que se tem de Naum. No entanto, analisando suas profecias, podemos notar que o profeta Naum era um homem que reconhecia, acima de tudo, a soberania de Deus e seu domínio sobre o mundo. Naum tinha a clara visão de como Deus era soberano e tinha o domínio sobre todo o mundo. Ele sabia que ele era servo de um Deus incomparável e indescritivelmente poderoso. Assim como o profeta Amós, o profeta Isaías, a mensagem do profeta Naum enfatiza a justiça e o poder de Deus na história, de modo que seus adversários são castigados. Deus intervém na história. Deus não retém sua mão para sempre. Ele sabe o sofrimento do seu povo e ele age na hora certa. A profecia de Naum deixa muito claro que o juízo de Deus seria derramado sobre Nínive por causa dos pecados cometidos e que envolvia aquele povo o orgulho, a opressão, a crueldade, o adultério, a feitiçaria, ou seja, a profecia não se tratava de simples palavras de um homem nacionalista. Essa profecia implicava na destruição da maior cidade que ficava do lado oriental do rio Tigre, em frente à moderna povoação de Mosul. E Nínive foi fundada por Nimrod da Babilônia, conforme Gênesis 10:11. Então ela é dedicada especialmente à deusa Istar. Nínive era a capital dos reis da Síria, de 1100 até 880 a.C. E era considerada de fato como a cidade principal do Império Assírio. O foco singular de Naum sobre o juízo iminente de Nínive oferece uma continuação da história que começou com Jonas, né? Lembra da historinha de Jonas? Jonas não queria ouvir a Deus. Deus mandava para cá e ele ia para lá. A voz entrava aqui, mas o coração seguia para lá. Até que, no fim, ele aceitou e foi pregar em Nínive, né? E foi pregar o quê? O arrependimento e a esperança para aquele povo assírio. Uma mensagem que ouviu e aprovou o povo, né? Pelo menos por um certo tempo. 100 anos depois, aquele povo que tinha aceitado o arrependimento e havia cessado, estava em paz, eles voltaram, retornaram às suas maneiras teimosas, conquistando o reino norte de Israel e dominando seu poder sobre o sul, Judá do Sul. 2 Reis 7:17, de 1-6. Jonas não conseguiu perceber o que Naum lembrou ao povo de Judá. Ele lembrou o quê? Que a justiça de Deus é sempre correta e precisa. Se ele optar por conceder uma misericórdia por um tempo, esse bom presente não comprometerá o sentido da justiça divina para todos no final. Naum viveu um tempo escuro, um tempo em que os poucos fiéis devem ter perguntado por quanto tempo teria que resistir à concessão cultural e espiritual. Pregava o fim de Nínive, pregava a palavra de arrependimento, mas não havia reação para o povo. Mas no fundo ele sabia também que Nínive seria destruída. Essa foi a instrução que ele recebeu de Deus. Você já encontrou a vontade de fazer o que é certo, porém você ficou desanimado com o que viu em sua vida e no mundo e ao seu redor? Por causa da pandemia, Deus não se importou? Sim.
Se importou, sim. O profeta Naum nos lembra da mão ativa de Deus, trabalhando mesmo nos tempos mais escuros para trazer justiça e esperança em todo o mundo, em todo momento. Deus não nos abandona. O tempo é dele, não é o nosso. Então, em cada capítulo desse livro, percebemos a finalidade da punição determinada por Deus. Então, Naum vai e fala para Nínive: porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Naum 1,14. E, continuando em Naum 2,13, ele fala assim: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Palavra dura. Esses pronunciamentos divinos chegam ao ponto no final do último versículo do livro, lá em Naum 3,19, né? Então ele vai falar assim: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Ninguém vai se lembrar de Nínive. Era só maldade, só crueldade. Naum nos lembra um fato importante e às vezes esquecido no Antigo Testamento. Mesmo depois de separar os israelitas para ser seu povo especial, Deus continuou dominando sobre todas as nações. Ele não é e nunca foi apenas o Deus de Israel. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, com domínio sobre todas as nações. Então aprendemos que Deus tem caminhos diversos, até mesmo no vendaval, na tempestade e nas nuvens. São tudo poeira aos seus pés. Embora esteja anunciando um grande juízo contra Nínive, a bondade do Senhor não pode ser desprezada. Vou repetir. A bondade do Senhor não pode ser desprezada. Afinal, sua atitude tem como objetivo preservar a justiça e o inocente. Não é uma vingança de ego. Os assírios eram inimigos e também ensina as nações ao longo da história que tem sentenças similares às da Síria são aplicáveis a qualquer povo que se levantar contra Deus. Por esta razão, a queda dos assírios foi definitiva. Não havia conversão em seus corações. Em Naum, capítulo 2, a palavra de Deus anuncia o doloroso juízo de Deus contra Nínive. Os pecados, injustiças, impiedades, enfim, a nação será julgada e isso está cada vez mais perto. É muito importante que o temor do Senhor esteja constantemente diante de nós. A oposição de Deus em nossas vidas é algo que nós não vamos desejar. Embora o amor de Deus por nós seja abundante, agora, se não praticarmos a justiça indicada por sua palavra, o juízo sobrevirá. Isso pode acontecer de diversas formas. O mais importante é que o nosso coração mantenhamos o desejo sincero de agradar ao Senhor. Em Naum 3 fica evidente que a conduta de Nínive é extremamente pecadora. Por ela ser pecadora, irrita a Deus
e oprime o próximo. Pecado, você irrita a Deus e o seu pecado vai oprimir o próximo. A nação está cheia de corrupção, em contrapartida não há menor demonstração de piedade. A força do exército e seus atos sanguinários eram extremamente conhecidos em todas as nações vizinhas. Sendo assim, quando Nínive foi destruída pelos inimigos, ninguém lamentou sua destruição, ninguém sentiu remorso. Ou seja, Nínive existia sem nutrir o menor laço de relacionamento com ninguém, não havia vínculos. Então Naum profetizou a queda de Nínive contra a que era a capital da Síria, uma cidade sanguinária, era assim conhecida, mercantilista, gananciosa, insaciável, cheia de mentiras, roubo e idolatria. Ela foi invadida em 612 a.C. pelos babilônios, os medos e os citas. Deus controla tudo e não permite que o mal prevaleça. O mal nunca vai prevalecer contra o povo de Deus. A mensagem de Naum é o juízo divino sobre Nínive. Aqui sobressaem os atributos divinos pertinentes ao tema. O verbo hebraico nakan, quer dizer vingar-se, tomar vingança, aparece 3 vezes só nesse versículo 2. E precisa ser devidamente compreendido. Vingança é o castigo imposto por dano ou ofensa. Diz a respeito a infratores contumazes da lei divina. Visto eu, a vingança pertence a Deus. Salmos 94. Contra ele está o justo juiz de toda a terra. Agora, nosso Deus é um Deus compassivo e tardio em irar-se, pois a longanimidade divina espera o arrependimento do pecador. Isso nós vemos lá em Romanos 2, de 4 a 6. Nós vamos ver a longanimidade de Deus. Ele tem o tempo dele esperando que haja arrependimento. Todavia, isso não é sinônimo de impunidade, pois a justiça do Eterno não permite tomar o culpado por inocente. Uma vez que Nínive persistiu sua maldade e a Síria construiu seu império pela violência e desrespeito aos direitos humanos, massacrando muitos povos, dentre eles o de Judá e de Israel, agora essas nações se alegrarão com a queda e humilhação das cidades maléficas. Judá e Israel iriam se alegrar com a queda e a humilhação e a destruição daquela cidade maléfica. Porque o poder de Deus está presente. Onde há injustiça, onde há maldade contra o povo dele, ele está lá. Então o profeta declara que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, lá no versículo 3, né? Então a linguagem metafórica, o poder, a grandeza e a majestade do Senhor são descritas através da força da natureza. Essas descrições mostram que a espera do Eterno em punir os ninivitas não se deu por falta de poder, mas por causa da sua longanimidade. Deus deu um tempo para aquele povo. Agora, a profecia é a proclamação dos desígnios divinos em forma de um apelo à prática da justiça social. Deus, o Criador e sustentador do universo, quer que homens e mulheres vivam em obediência à sua palavra.
Ao falar de Naum, nós estamos falando do zelo do Senhor pelo seu povo, apesar do seu pecado, punindo também aqueles que zombam do seu sofrimento e do seu zelo pela sua própria santidade. Pois quando seus escolhidos cometem iniquidade e atrocidade, seu nome santo é envergonhado. Olha a nossa responsabilidade. Quando seus escolhidos cometem iniquidade e atrocidade, seu nome, o nome de Deus santo, é envergonhado. O que ele pede de nós é a humildade e a verdadeira adoração. Desta forma, o profeta deve ser o instrumento de zelo do Senhor, onde há pecado, irreverência, abominação, falta de temor e desconhecimento do Deus verdadeiro. Quando encontrarmos algum local nessa situação, nós devemos nos manifestar. É isso que Deus quer de nós. Nínive havia provado a graça e da misericórdia do Senhor. No tempo de Jonas, aquele povo ninivita arrependeu dos seus pecados, prostrou-se perante o Eterno, confessando a sua ignomia. Então, assim, o povo recebeu de Deus o perdão dos seus pecados. Aquela nação foi salva do juízo divino. Mas o tempo passou e, depois de aproximadamente um século, a nova geração de Nínive esqueceu-se do passado, do quebrantamento ao Senhor. Ela voltou a pecar contra Deus com requintes de crueldade, perversidade e malignidade. Por isso, o profeta Naum, vamos dizer assim, ele vocifera, né? Ele declara: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Agora o juízo divino sobre Nínive seria irreversível. Esse foi o ponto em que Naum verificou o que estava acontecendo e falou do juízo de Deus, e não tinha mais volta. Então nós não devemos permitir que o mundo nos influencie ou que as coisas do maligno e da carne seduzam e nos desviem da verdade, porque tudo isso deixa uma mácula em nosso espírito e fere o Espírito Santo que está em nós. Eu estou falando agora para os crentes. Devemos saber que o amor e a misericórdia do Senhor estão sempre disponíveis para todos aqueles que se arrependem sinceramente do seu erro e que sua restauração é completa, removendo de nós toda acusação do inimigo. Nós vamos pecar sempre. Mas Deus está pronto para ouvir a sua confissão e se arrepender. Nós temos esse privilégio que Deus nos deu, dessa reconciliação mesmo diante do nosso pecado. Chegue-se a Ele com o coração sincero, aberto, e se arrependa. Ele está pronto para nos perdoar. Porque é Ele quem nos justifica perante os que nos humilharam e nos eleva perante os que desejaram nos ver cair. Quando estamos no centro da sua vontade, a sua proteção e a sua justiça estão sobre nós. Deus não vai se retirar de nós quando agimos com justiça. Devemos interceder como o profeta Abacuque, por aqueles que estão no erro. Mas não devemos carregar o fardo pelos seus pecados, pela sua rebeldia, pela sua idolatria. Quando o pecador rejeita a correção através da boca do intercessor e do profeta, é hora de parar de orar e deixar a vontade soberana de Deus entrar em ação para disciplinar, converter do erro, do pecado, da justiça, do juízo, e assim
vindicar sua própria santidade. Às vezes a gente fica orando por um pecador para conversão e ficamos ali martelando ali, ó, atropelando quase que Deus de agir. Então nós temos que ter sabedoria e parar e deixar Deus agir. A nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. E às vezes nós atropelamos Deus com isso. Então, tenhamos bom senso, a sabedoria de parar na hora certa e deixar o agir de Deus. Deus é justo e faz justiça, mesmo que pareça demorar. Melhor é confiar e esperar que Ele faça a justiça. No livro de Naum, nos faz entender que não só o passado, mas o presente e o futuro, passamos a entender mais profundamente a razão da vinda de Jesus Cristo e a necessidade da cruz. Nela, Deus demonstra mais uma vez seu amor e misericórdia e os apresenta a todo mundo. Nela, Cristo recebeu todo o poder e autoridade sobre o céu e a terra e conduz a história para o grande e glorioso dia em que derrotará completamente todos os opositores do mal. Então, a oportunidade de nos achegarmos a Deus nos é dada hoje, enquanto Jesus é o nosso mediador, porque chegará o dia em que Ele virá como juiz. Aí não terá mais o mediador. Aí é o juízo. Então, a notável lição que Naum para as nações é que a lei da selva não é a lei de Deus. E parece que nós estamos vivendo essa lei da selva aqui no nosso país. Creio que quase que no mundo todo. Embora o pecado e a violência possam ficar sem punição por algum tempo, dentro da longanimidade divina, todavia não serão esquecidos, não. Nesse caso, não está apenas o jogo o tempo de Deus, mas também a justificação do seu caráter. Apesar de ele ser tardio em irar-se e estar sempre interessado em mostrar-se misericordioso, não é absolutamente imune à ira quando a sua lei é impugnada e sua graça é desprezada. O Deus vingador, descrito por Naum, é um dos quadros mais aterradores da Bíblia. Se você ler todo o capítulo de Naum, você vai ver. O castigo descrito por Deus contra Nínive é terrível. Enquanto o livro de Jonas apresentava a misericórdia do Senhor estendida aos gentios desconhecedores da lei mosaica, Naum retrata a ira e o julgamento divino das nações, conhecendo ou não a lei de Moisés. Naum deixa claro que os grandes poderes do mundo não são eternos. Por mais que eles dominem o povo, por mais tempo que eles continuam no poder, eles não são eternos. Por mais que dominem e amontoem, por mais que oprimam e humilhem os pequenos, um dia eles ruirão como Nínive. Aliás, desaparecerão da história justamente porque agem dessa maneira. Sobre todos os opressores obstinados, pesa o julgamento implacável de Deus que toma o partido dos oprimidos. Ao falar de Naum, nós estamos falando do zelo do Senhor pelo seu povo, apesar do pecado. Punindo também aqueles que zombam do seu sofrimento e do seu zelo pela sua própria santidade, pois quando seus escolhidos cometem iniquidade e atrocidade, seu nome santo é envergonhado. O que pede de nós é a humildade e uma verdadeira adoração. Desta forma, o profeta deve ser um instrumento de zelo do Senhor. É isso que nós devemos ser.
ser zelosos com as coisas de Deus, zelosos na hora de falar. Não devemos permitir que o mundo influencie ou que as coisas do maligno e da carne nos seduzam e nos desviem da verdade, porque tudo isso deixa uma mácula em nosso espírito e fere o Espírito Santo de Deus. Assim devemos estudar a história, inclusive a moderna, reconhecendo que Deus é quem faz a história. Deus é o Senhor da história. Ele não é um produto de força cega, porque Deus está no controle soberano de todos os movimentos dos povos e realizará cabalmente a sua perfeita vontade contra os homens. Assim como o juízo divino puniu a capital da perversa Síria, assim também acontecerá no dia da ira do Senhor, quando ele punirá todos os indivíduos e nações que, rejeitando a sua misericórdia e graça, perseveraram na prática do mal. Nesses dias, todos prestarão conta dos seus atos diante dele. É o que adverte o próprio Senhor através dos seus profetas. E tem nos advertido também nesses estudos que estamos fazendo, que Deus fala aos profetas. Contudo, a porta da graça está aberta, oferecendo gratuitamente a todas as nações ampla oportunidade de arrependimento e salvação através de Jesus Cristo. A porta da graça ainda continua aberta a todos, gratuitamente. Então, a oportunidade do arrependimento e a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir mais a Deus do que ouvir a homens, de correr atrás de homens, de correr atrás dos nossos próprios egos. Ouça primeiro a Deus. Ouça e execute o que Deus fala com você. Não tenha medo em executar aquilo que Deus falou ao seu coração, porque Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com nós. Saibamos ouvir a Deus. O que é que você está ouvindo, meu irmão? A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz. Essa era a palavra de estímulo aos irmãos nesta manhã. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração o que ficou em dúvida da minha parte. Deus abençoe e os guarde. Até a próxima semana. Recebam um abração virtual. Fiquem na paz.